Vamos começar aqui com o William Fernandes. Isso mesmo, William? Bem-vindo. O William vai falar um pouquinho aqui de compartilhando front-end entre stakes. E também você vai falar da Andela, né? Nosso patrocinador. À vontade. Olá. Bom dia ainda. Esse é um momento super legal, que eu vou roubar 15 minutos do tempo de vocês para falar sobre patrocinador. Então, eu estou aqui porque eu paguei. Né? Brincadeira. Mas, sim, já que a gente está no evento de tecnologia, não vou só falar o que é a Andela, então vamos mostrar uma das coisas que a gente fez, que tem a ver com o evento dentro da Andela, e apresentar a Andela também. E o Michel já falou, vou falar de novo, quem quiser ganhar em dólar, procura depois a gente que está com essa camisetinha aqui. Então, vamos lá, o que é a Andela? Bom, nós, como desenvolvedores, a gente procura? E aí a Andela, para conseguir jobs, ela precisa de clientes. Então, a gente tem um portal para os nossos clientes. E aí a gente precisa agora conseguir que esses clientes achem talentos, desenvolvedores. Então, a gente tem uma equipe de matchers, que usam uma outra plataforma, que vai conectar os jobs dos clientes com os talentos. Então, a gente tem uma outra aplicação chamada Talent Portal. Então, essas são algumas aplicações que tem dentro da Andela, que são user interfaces. Então, são usadas por usuários. Usuários clientes, usuários talentos e usuários internos, que são os matchers. São pessoas que trabalham na Andela. E aí, tudo isso faz essa comunicação, essa roda girar dentro da empresa, que a gente chama de um marketplace. E aí, o Jobs tem a comunicação com todas essas pontas. Tá legal. E o que isso tem a ver com o evento? Nada. Eu vim vender a Andela. Eu paguei para estar aqui. Então, o que é a Andela? A Andela, ela conecta oportunidades com brilhantismos. Ela conecta pessoas brilhantes como vocês. Palmas para vocês. Com empresas organizadas que têm demanda globais. Então, ela não está mais só localizada. Eu não vou trabalhar só na empresa de São José, ou só na empresa do Brasil, ou só na empresa da Argentina. Eu vou agora ter acesso a muito mais oportunidades. Então, é isso que a Andela provê, tanto para nós, desenvolvedores, quanto para as organizações, os clientes. Eu sou o William Fernandes, eu tenho mais de 20 anos de carreira, então eu levantei a mão ali quando eu tinha 20 anos de carreira, alguém falou assim, o cara do Agile lá. Eu não sou o cara do Agile, mas eu, por ser tech leader dentro da Andela, então eu lido com Agile, eu lido com back-end, eu lido com front-end, eu lido com gente feliz, gente triste. Eu vou lidando com tudo isso aí. E hoje eu trabalho na Andela, liderando uma equipe de 6 pessoas, fazendo essa aplicação de talentos. E agora, o que isso tem a ver com o evento? Ainda nada, mas vai chegar lá. Lembra dessa imagem? Então, o Jobs comunica com tudo isso, a gente faz a roda girar, e isso é o marketplace da Andela. O que a gente tem em comum entre essas 3 aplicações? Tem o perfil dos talentos. Então, vocês, quando forem lá no stand da Andela, conhecer a Andela, se cadastrar, se aplicar, passar e entrar na comunidade, vocês vão ter um perfil. E aí vocês têm um perfil no Talent Portal, onde vocês podem alterar seu perfil, manter seu perfil. O matcher precisa ver suas informações. E o cliente precisa ver suas informações para saber se você é um bom match para aquele job. Faz sentido contratar o Juca da Silva ou não? Talvez faça. Vamos descobrir lá. E qual é o problema disso? Eu tenho 3 aplicações fazendo essa interface, mantendo esse código, mantendo tudo isso acontecendo para cada um dos seus contextos. E os contextos são diferentes, porque o Client Portal tem uma informação privada, só os clientes vão ver. O Matchers já é um pouco mais misturado. Eu tenho ainda o privado, que só os Matchers vão ver, mas eu tenho uma parte pública, que eu tenho que exportar isso para os clientes que não estão aqui,
que eu não falei para vocês, mas existem clientes que não estão nesse portal e estão lá somente visíveis para os matchers, e eles precisam ver essa parte pública. E eu tenho a parte aqui do CRUD, né, então, onde você consegue editar, remover coisas, adicionar coisas dentro do seu perfil, para deixar em cada vez mais interessante. E o que faz sentido para a gente aqui? Faz sentido a gente essa visão. Quem é o dono do perfil, da aplicação do perfil? É uma pergunta. Talent Portal. Talent Portal é o dono dessa aplicação. Mas quem precisa comunicar com ela? Todas essas outras duas aplicações também. Então, qual é o principal problema disso aqui? A gente tem stacks diferentes rodando aqui. A gente tem React aqui, React lá, nem sempre na mesma versão. A gente tem Angular aqui. Como eu vou compartilhar isso daqui, se eu tenho diferentes stacks, versões que podem ser ou não compatíveis, se for até a mesma stack? Essa imagem aqui, por si só, já não funciona. Por que a gente tem essa questão mais com React? A Andela, ela é 80%, 90% React no seu front-end. Então, a gente tem essas aplicações, as duas React, e a gente tem a outra de Angular. Então, fez mais sentido, dentro do tempo que a gente tinha, da demanda que a gente tinha e da stack que a gente mais conhece e está confortável dentro da empresa, manter utilizando React. Mas eu já falei que com React eu não consigo compartilhar, né, fazer uma tela componentizada que o Client Portal, por exemplo, consiga importar e jogar dentro dela. Não vai funcionar. O Angular não vai funcionar desse jeito com React. Então, qual é a outra opção? Web Components. Quem já ouviu falar de Web Components? Muito bem. E é bom que eu não vou precisar explicar o que é Web Component, porque tem um cara aqui que vai explicar o que é Web Component. Então, a gente resolveu juntar essas duas coisas. Mas, calma aí, o React não junta com Web Component, né? Pelo menos não juntava. Mas aí eu achei um cara muito legal na internet que fez um pacote chamado React to Web Component. Tipo, mais específico que isso, impossível. E ele faz exatamente isso. Ele permite que a gente exporte um componente, ou alguns componentes, ou uma página React em Web Component. E aí, fazendo assim, então, o que a gente mudou daquela estrutura inicial? O Talent Portal ainda mantém o Talent Profile, mas agora é mais uma interface de API. Então, eu tenho o back-end aqui, eu tenho ainda uma tela onde o talento vai lá e mantém essa informação, mas aí eu tenho um pacote que agora o Client Portal consegue instalar. Então, é uma aplicação Angular, mas ele consegue instalar, porque agora é um Web Component, é só um pacote. A gente acabou de aprender o que é pacote. Então, vocês sabem o que é pacote. Agora, vocês sabem que o Client Portal consegue instalar. E o Matchers, aquela parte pública que eu falei que eles precisam para mandar para os clientes, virou um link que redireciona para o Client Portal, que utiliza esse Talent Portal como um Web Component. Então, usando o Web Component, conseguiu resolver essa demanda que a gente tinha. É a forma ideal de resolver? Não. É o que a gente tinha? É. A gente tinha prazo apertado, a gente tinha falta de conhecimento em outras tecnologias, Svelte seria uma opção melhor, Neat seria uma opção melhor, mas a gente não tinha tempo para alguém ficar confortável o suficiente na equipe para aprender aquilo e exportar uma aplicação ou um componente todo feito nessa nova tecnologia. Então, eu vou mostrar para vocês um pouquinho de como que isso funciona, mas não vou mostrar esse código todo, porque eu fiquei com medo de mostrar muita coisa aqui e não funcionar. Deixa eu só sair daqui do modo full stack, beleza. Ótimo, está funcionando, tá bom. Estou conseguindo ver bem o terminal aí? Está pequeno? Tá bom, vamos lá. Agora sim. Oi?
Muito bem, então vamos lá, gente. O que eu tenho aqui? Eu tenho uma aplicação React, feita com Vite. Alguém que já ouviu falar de Vite? É uma... Ótimo, alguém já falou que já? Então ótimo. Deixa eu explicar também o que é. Então, eu tenho a aplicação React, ela é 100% padrão. Eu tenho aqui um componente React que só faz a parte do meu entry point. Eu tenho aqui onde a mágica acontece, que é onde eu utilizo aquela lib, que eu mostrei para vocês ali, que, na verdade, o que ela faz? Ela define um web component, esse elemento password field, passando como a função principal, como sua classe principal, o componente React em si. E esse componente React, ele, hoje, nada mais é do que um label e um input. Só isso. Então, o que é legal dessa estrutura aqui, que nos ajudou bastante durante o tempo de desenvolvimento? Que se eu starto o servidor, eu consigo facilmente testar esse componente e ver quem está rodando, quem está funcionando. Eu consigo fazer modificações e ver em tempo real, como uma interface web, uma aplicação web normal, tempo de desenvolvimento, que a coisa está funcionando, que a coisa está acontecendo. E aí, onde que entra a mágica do web component em si? Bom, eu criei outras duas aplicações aqui, uma em Vue, nem sei trabalhar em Vue, e outra em Vanilla.js, nem sei trabalhar com JavaScript. E ela, basicamente, eu vou explicar então, a parte do Vanilla primeiro. Tudo que a gente precisou fazer foi portar aquela lib, e agora eu consigo utilizar o web component como um tag HTML normal. E aí, se eu startar e tudo funcionar, eu acho que o Vite manda na porta sequencial. Isso. Então, agora eu tenho aqui em componente password, dentro dessa aplicação com JavaScript, e eu consigo passar props para esse componente. Então, aqui, como eu não passei nada, o nativo foi password. Mas aqui eu quis colocar segredo. Outra coisa que eu falei para vocês. Vou deixar isso aqui maior. Senão vai caber. Então, essa aplicação em Vue, ela também usa o componente, e esse componente agora, a label é senha, não é mais segredo. E o que mais a gente consegue fazer com isso? Bom, eu posso ir lá no meu componente e falar assim, ó, componente, aplica estilos. E agora, se eu subir o servidor novamente, a gente vai ver que tem mais coisas acontecendo aqui. Eu tenho alguns estilos, eu tenho uma validação simples, então tem que começar com tem que ter pelo menos uma maiúscula, uma minúscula, tem que ter pelo menos 8 caracteres, um número. Então, tem um componente um pouquinho mais complexo, com estilo e com um pouquinho de lógica ali. E agora, se eu exportar, as aplicações que estão consumindo esse pacote estão consumindo essa lógica que foi encapsulada dentro daquele componente React, que foi exportado como web component. Então, eu consigo fazer a mesma coisa aqui, e a validação funcionar. Mesma coisa com Vanilla. Desculpa deixar vocês surdos. Vamos voltar aqui. E não é Ctrl F. Tá, então, assim, esse é um exemplo bem simples, mas, no nosso caso, a gente quase tem uma página inteira mesmo, onde o usuário final consegue manipular, colapsar elementos para mostrar ou não mais informações do talento. Tem chamadas de API que você pode fazer lá dentro também. Enfim, você pode exportar quase tudo que você consegue fazer com JS, você consegue fazer com React, você consegue fazer nessa solução também. E aí, por que eu falei que não é o melhor cenário? Porque depende
do React. Então, esse meu pacote final ele tem o React junto. Mas, pelo tempo, o que a gente precisou fazer ali foi entregar um valor para o produto num tempo que a gente não tinha suficiente e de uma forma que a gente sabia que ia funcionar. Então, hoje, com isso implantado, com essa solução implantada, eu posso voltar com o meu time com mais respiro e falar, bom, vamos melhorar aquilo agora, vamos tirar o React, vamos fazer de outra forma, vamos fazer com Web Component puro, vamos fazer com Vite, vamos fazer com Knit, vamos fazer com Svelte. Daí a gente tem mais tempo agora para raciocinar, respirar e pensar na solução melhor. Mas isso não impede que a gente consiga implementar soluções, incrementar a solução e fazer o ciclo, né, de testar, funcionou, agora refatório. Testar, funcionou, refatório. É isso, obrigado.